Eu vou fazer uma distinção entre dois tipos de pensamento. O pensamento racional e o pensamento intuitivo. O pensamento racional é aquele que a gente emprega quando usa o raciocínio, isto é, quando enfrentando um problema a gente começa a pensar nas possibilidades de resolver e fica raciocinando em cima do problema, tentando resolver esse problema, não é? Isso se aplica a todas as áreas. Se uma namorada briga com o namorado, ela tem um problema de como reatar as relações. E ela pode ficar pensando, bom, será que se eu mando um presente para ele, ou eu peço para alguém conversar com ele dizendo que eu estou com muitas saudades, então ela começa a raciocinar. O pensamento intuitivo não é um pensamento baseado no raciocínio. É um pensamento que vem misteriosamente para nós podemos dizer, vem do mundo espiritual. E para a gente treinar esse tipo de pensamento é muito simples. É pegar um problema que a gente tem e não raciocinar sobre ele, mas encarar esse problema de todos os aspectos possíveis sem procurar a solução. Ficar pensando muito, meditando sobre esse problema, sobre todos os aspectos dele, e esperar que intuitivamente, de repente, a gente tenha a solução. E isto é o pensamento intuitivo, que é muito pouco cultivado por causa das escolas e das faculdades. As escolas e faculdades exigem um pensamento racional. Exigem que o pobre aluno sempre acerte, senão ele tira nota baixa. Não é? Se ele vai fazer uma pergunta e a pergunta dele não tem cabimento, o professor dá maior bronca nele, não é? Dizendo que bobagem, não sei o quê. Imagina, sempre que eu, nas minhas palestras e nas antigas aulas, quando eu dava, algum aluno perguntava uma bobagem, eu agradecia profundamente, porque eu dizia, que bom que você perguntou assim, porque eu quero mostrar que desse jeito não é, das coisas, não é? Você não formulou direito, ou você não deu uma resposta a alguma pergunta minha correta, mas é muito importante que vocês errem, porque se a gente tem medo de errar, simplesmente tem um bloqueio mental. A gente tem que se libertar, você está falando de pensar livre, nós temos que libertar o pensamento e não ficar preso a essa mania de acertar tudo, de achar a solução, quando a gente procura ficar achando a solução. Não, a gente pode utilizar justamente a nossa intuição. E o Steiner diz que muitas vezes a solução de um problema vem de manhã, porque o nosso inconsciente é muito mais sábio do que o consciente e ele trabalha de noite, claro, enquanto a gente dorme. Então é uma maneira de desenvolver um outro tipo de pensamento. E ele vai ser livre na medida em que a gente não orientou o nosso raciocínio para chegar nele. Compreende? Ele veio por si próprio, não é? E essa é uma técnica que qualquer um pode desenvolver, e minha esposa desenvolvia. Eu vou contar a história da doutora Sônia. Antes de aposentar, ela tinha o consultório dela, e quando entrava um paciente no consultório, ela dava a mão para ele para sentir como é que era a mão, se estava fria, se estava úmida, se ele tinha força na mão ou não tinha, se olhava nos olhos ou desviava os olhos, olhava bem para o paciente, pedia para ele sentar, aí ela pegava e escrevia o diagnóstico num caderno, de cara. E aí fechava, ia tirar a história do paciente, pedir análises clínicas, olhar as análises, etc. e tal. E quando ela chegava a algum diagnóstico, ela olhava aquilo que ela tinha feito por intuição. E assim ela ia desenvolvendo a intuição, que é absolutamente essencial para os médicos e que eles estão perdendo cada vez mais, porque estão usando computadores, não é? E agora, com esses sistemas geradores de linguagem, como o ChatGPT, vai haver um grande perigo, porque esses sistemas podem sugerir diagnósticos.
né? Vou contar a história que aconteceu com uma senhora, eu acho que eu li na internet. Ela tinha um cachorrinho que estava doente, tal. Ela levou no veterinário e o veterinário receitou os remédios, não adiantou absolutamente nada. Aí ela teve a brilhante ideia de introduzir os sintomas na internet e recebeu uma lista de prováveis doenças. Levou para o veterinário, ele olhou assim, essa aqui eu esqueci, era aquela. Quer dizer, se os médicos usarem esses sistemas geradores de linguagem como sugestões, vai ser muito bom, certo? O grande perigo é que eles não usem como sugestões, eles vão começar a se basear só nisso. É mais fácil, não é? Dá menos trabalho. Não é? E dá talvez até menos responsabilidade, porque se der errado ele diz, não, a culpa foi do ChatGPT. Certo? Então, é essa a resposta à sua pergunta. Para a gente desenvolver um pensamento livre, nós temos que abandonar o nosso pensamento comum, que a gente usa e que é essencialmente baseado no mundo físico. Quando a gente acorda, nós ficamos presos ao mundo físico, imediatamente. Abrir os olhos, a gente já está preso no mundo físico e existe uma tendência muito grande da gente basear o nosso pensamento exclusivamente no mundo físico, nas coisas que não é, o que de certa maneira é muito bom porque o mundo físico é lógico. Por exemplo, não dá para colocar dois sólidos no mesmo lugar, essa é a definição de sólido, que dois não ocupam o mesmo espaço, certo? É uma lógica, claro. E o mundo então impõe essa lógica e isso até certo ponto é bom. Mas a gente tem que compensar fazendo um esforço para desenvolver um pensar intuitivo. E eu dei uma sugestão de justamente se examinar um problema de todos os lados e não procurar a solução raciocinando. Mas existem outras possibilidades, por exemplo, atividades artísticas. Vou citar, por exemplo, a aquarela em papel molhado, que é a técnica Waldorf. Não é? Quando a gente usa o papel úmido e põe a aquarela, ela se espalha. A gente não consegue fazer um contorno muito nítido, porque a tinta já é úmida, já é molhada, já é de água, aquarela, e o papel está úmido. Então, quando a gente põe a tinta lá, ela espalha. Então, esse tipo de atividade artística, fazer aquarela em papel molhado, é um antídoto para o nosso pensamento que é muito rígido, sempre baseado no mundo físico, tudo certinho, tá claro, seguindo sempre regras. Por exemplo, a gente guia um automóvel, tem que seguir um monte de regras. Então estamos sempre seguindo regras. E quando a gente faz essa atividade artística, a gente está usando uma imagem exterior para aquilo que o nosso pensamento devia se tornar mais livre, mais flexível. Então essa é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade que eu poderia recomendar é teatro. Por quê? Porque no teatro existe um texto. Só que por trás do texto existe o que no teatro se chama subtexto. Isto é, a interpretação que a gente dá para o texto. Claro. E tem que interpretar. Não pode ser, numa peça, falar blá, 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 tudo igualzinho. Né? Nós temos que pôr sentimentos na nossa fala no teatro, não é? Então, isso também leva a uma certa flexibilidade, porque nós temos que procurar como é que eu vou interpretar essa frase. Será que... porque, dada uma frase, a gente pode ler essa frase, falar essa frase com raiva, pode falar essa frase com alegria, pode falar com ódio, pode falar com amor. Não é? Então, existem muitas possibilidades, isso não está determinado no texto, claro. A gente tem que interpretar. E nessa interpretação, a gente usa um pensamento que não é um pensamento rígido, racional. A gente tem que sentir. Um outro exemplo que eu dou é da música. Quem é músico sabe muito bem que quando pega as notas de uma música, a gente tocando um pouco, logo percebe qual é a velocidade que a gente deveria tocar. Não é? Quando é lento, quando é rápido, a gente pode não estar nem escrito lá. A gente, com algumas notas, a gente logo percebe
Como é que combina melhor? Isso não é algo racional. Isso vem dos nossos sentimentos, claro. Então, tudo isso são esse tipo de, talvez, ideias que eu estou dando. E por falar em música, qualquer pessoa consegue aprender a tocar flauta doce. Qualquer pessoa. É um instrumento para iniciação musical por excelência. Por isso que nas escolas Waldorf todas as crianças aprendem a tocar flauta doce. É muito fácil, não é? Existem métodos simples. E aí também, quando a gente tocar uma música na flautinha, a gente pode experimentar de várias maneiras. Por exemplo, cada nota pode ser mais cheinha, mais curtinha. Como é que será que a gente vai tocar? Claro, então isso aí vem de um pensamento que não é racional. A gente tem que sentir como a música é. Claro. Frederick Emrine, nesse livro, Deixando a Escada para Trás, e você falou muito bem, o original não é assim, eu tive que mudar. O original seria chutando a escada, kicking out the ladder, chutando a escada. O que nós temos em português, só que eu achei que não era muito literário escrever num título chutando a escada. E aí eu mudei para o Deixando a Escada para Trás, porque a ideia era de que os filósofos chegaram até certo ponto na escada e não deram um passo além, certo? Pior, deixaram a escada para trás e ficaram com o perigo de cair, claro, como aconteceu, não é? Como ele mostra que aconteceu. Eu acho que esse livro é uma grande oportunidade para os antropósofos se atualizarem em termos de filosofia, porque ele cita muitos filósofos, ele cita filosofias atuais, como a emergência, por exemplo, do Merleau-Ponty. Enfim, ele cita vários filósofos do século passado, quer dizer, mais atuais, e isso é muito bom, porque o Steiner não teve acesso, não teve contato com esse tipo de filosofia. Então é uma grande oportunidade para os antropósofos e pessoas em geral se atualizarem num livro que foi escrito por uma pessoa com um profundo conhecimento filosófico. O Frederick Emrine não é professor de filosofia, ele é professor de germanística na Universidade de Michigan em Ann Arbor, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. E é interessante que nessa universidade, em Ann Arbor, houve um professor que introduziu a antroposofia naquele meio, chamava Katz, eu não me lembro o primeiro nome dele. E ele formou um grupo forte lá, e eu acho que, eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que o Emrine cria desse grupo, não é? E ele tem um profundo conhecimento de antroposofia também, de modo que ele foi capaz, então, de mostrar que essas filosofias modernas, por exemplo, da emergência, que tenta explicar como é que os seres vivos apareceram, se desenvolveram fora do darwinismo, ele conseguiu mostrar que o Goethe e o Steiner foram precursores dessa filosofia da emergência. Então, nesse sentido, o livro é muito, muito interessante. Não é um livro muito fácil, porque é um livro bastante filosófico, mas com análises que a gente não iria encontrar em outros textos. Aí eu tenho a impressão que é uma grande chance para os antropólogos se interessarem um pouco por filosofia moderna. E ele tem um capítulo muito especial, que é o capítulo O Essencial de A Filosofia da Liberdade do Steiner. O que ele fez? Ele pegou o livro Filosofia da Liberdade e pensou aquilo que ele achava de mais importante. E o que é que eu fiz na tradução? Eu não usei a tradução que foi feita pelo Rogério e pelo João Turunsky, com um imenso trabalho de revisão meu e da minha esposa Sônia. Eu não usei aquilo lá, eu traduzi aquilo que o Emrine colocou no livro dele, para ser um outro tipo, para ser uma outra maneira de enxergar o livro da Filosofia da Liberdade. Claro que ele foi pensando, já foi a tradução para o inglês, e eu peguei e ainda traduzi para o português. Só que o que eu fiz, eu coloquei uma
indicação de onde aqueles parágrafos estavam na tradução do Rogério e do João Turunski. Então as pessoas podem comparar o que o Emrine escreveu, como é que ele pensou aquilo lá, tem alguma interpretação dele, e como está na tradução, não é? E eu então recomendo para as pessoas que gostariam de estudar a filosofia da liberdade usar essas indicações em cada capítulo, etc., do que ele pensou, por exemplo, o Steiner cita muitos filósofos do século XIX, não é? Ele tirou tudo isso. Não é? Ele deixou apenas o que é essencial, deixou citações de Kant, etc., não é? Mas ele deixou aquilo que é essencial. Então, acho que esse capítulo serve de guia para ler a filosofia da liberdade. E serve para a gente que não consegue ler a filosofia da liberdade, acha que é muita filosofia, para ler um resumo dela, que está aqui. É um dos capítulos, certo? E isso é bastante longo, né? Vamos ver aqui, eu sei que o Steiner foi perguntado o que vai sobrar de sua obra no futuro. Aí ele disse, a única coisa que vai sobrar é a filosofia da liberdade. Então, olhem aqui, são praticamente 60 páginas, um pouco menos do que 60 páginas de um livro de 200 páginas. Quer dizer, um terço do livro, praticamente, pouco menos do que um terço, é sobre a filosofia da liberdade, com esse excerto da filosofia da liberdade. Eu acho que todos os professores Waldorf deviam ler esse livro. Ele é meio surpreendente. Na hora dele associar com pedagogia Waldorf, ele diz, olha, tudo que eu fiz tem a ver. Não é? E praticamente não entra nos detalhes da pedagogia Waldorf. Ele diz, olha, tudo isso que eu coloquei aqui se aplica como bases filosóficas para a pedagogia Waldorf. Então, eu acho que todos os professores deveriam ler isso aqui, além de ler as coisas do Steiner, etc. Mas eu acho que não vai ser simples, porque é um livro filosófico. Agora, eu acho que alunos da faculdade todos deveriam estudar o livro. E também para se desenvolverem nesse âmbito filosófico. Claro, é uma grande chance de usar esse livro para isso. Esse não foi o único livro que eu traduzi do Emrine. Eu traduzi um outro livro que já saiu pelo Instituto Michael, né, que é esse aqui, A Descoberta de um Gênio. A Descoberta de um Gênio. Esse livreto aqui é de outra natureza, totalmente diferente. Ele é uma introdução ao Rudolf Steiner e à antroposofia e às aplicações da antroposofia. E como livreto, é fácil de ler, e eu queria citar mais uma coisa do Emrine. Ele escreveu um artigo muito, muito interessante sobre a música como uma experiência do limiar. Esse artigo foi traduzido pela euritmista Marília Barreto e eu fiz uma revisão. E é um artigo muito interessante, está no site da Sociedade, qualquer pessoa pode entrar. É só entrar na seção de artigos, e na seção de artigos tem uma subseção de artes, e lá tem esse artigo sobre música como experiência de limiar. Muito, muito interessante. Já nem me lembro mais, acho que foi a primeira incursão, meu primeiro relacionamento com Emrine. Depois acabei traduzindo o livro dele e o outro também. E eu acho que a gente deveria prestar atenção no Frederick Emrine, porque é uma pessoa muito profunda, né? Escreve muito bem e com uma cultura vastíssima. Veja, a ciência não é satisfatória quando ela trata dos seres vivos, porque ela trata como se eles estivessem mortos, não é?
E, para tratar dos seres vivos, teria que usar um enfoque diferente, como foi o enfoque do Goethe, não é? E depois o Steiner. E ele trata disso na questão da emergência. Ele cita esse filósofo e mostra como em Goethe e em Steiner tudo aquilo já estava, de certa maneira, desenvolvido. E é interessante que esse enfoque fenomenológico, como você falou, deu muitos frutos. Existe uma técnica de lidar com água que se chama flow forms, não é? Formas de fluxo, flow forms. Existe um maravilhoso vídeo na internet sobre flow forms. E isso aí foi desenvolvido baseado nessa ciência mais viva, não é? Fenomenológica, não é? E outras coisas também foram desenvolvidas. Foram desenvolvidas técnicas de pesquisa, não é? Mas sempre qualitativas e não quantitativas. Poderia haver quantificação. O Goethe não fez quantificação da teoria das cores dele, é puramente qualitativa. Mas tudo que ele descreveu foi uma descrição das observações, das experiências que ele fez, da observação, e é tudo correto. Eu acho que é preciso haver um outro enfoque e se deveria fazer ciência mesmo, não é para ficar apenas utilizando a ciência materialista. Precisaria investigar realmente, como algumas pessoas fizeram, desenvolveram métodos de pesquisa. Por exemplo, houve um método desenvolvido por um sujeito, acho que chamava Theodor Schwenk, o Schwenk. Ele colocava num pires algum líquido e misturava com glicerina. E aí fazia pingar uma gota d'água nesse líquido. E começava a fazer formas, não é? E é muito interessante no livro dele como ele mostra que quando ele fez isso com uma água poluída, as formas eram, sabe, não tinha uma forma muito bem, eram formas muito grotescas. E se pegasse aquele mesmo rio poluído, fosse na fonte, as formas eram muito bonitas, não é? Então é uma maneira de se investigar qualitativamente. É lógico que isso tudo poderia ser quantificado hoje em dia, podia tirar uma foto, pôr no computador, etc., e talvez até com inteligência, erradamente chamada inteligência artificial, se pudesse até tirar conclusões. Mas é interessante quando a gente faz essa pesquisa qualitativa para a gente se relacionar, porque se é o computador que faz esse relacionamento, o ser humano não participa, claro. E é preciso coragem para fazer isso. Por exemplo, eu acho que não seria difícil de provar que os medicamentos homeopáticos têm alguma atuação. Como? Pegar plantas, certo? Talvez a mesma planta, sementes da mesma planta, para ter clones, colocar em vasos e regar alguns vasos com água comum e outros vasos com alguma substância homeopática potenciada. E ver se dá diferença. Eu tenho certeza que em algumas vai dar diferença. Só que não é uma experiência fácil de fazer, porque a iluminação tem que ser uniforme em todos. Então teria que haver um disco muito grande com os vasos que ficassem rodando para todos terem a mesma insolação. Claro, quer dizer, as experiências têm que ser muito bem controladas. E, como você falou, para a gente desenvolver alguma pesquisa realmente científica, filosófica também, como fez o Emrine, é uma pesquisa filosófica, mostrando as contribuições que a antroposofia pode dar, não é? E eu tenho uma grande esperança que muita coisa saia lá da Faculdade Rudolf Steiner. Eu espero que eles façam pesquisa mesmo, não é?
e possam publicar em congressos internacionais, em revistas educacionais internacionais, se impor academicamente. Como vai se impor academicamente? Participando dos meios acadêmicos. Existe uma característica muito importante na educação desde, certamente, meados do século passado. É que essa educação induz o materialismo. Ela praticamente força uma mentalidade materialista nos jovens, tanto na escola, no ensino básico, quanto no ensino superior, principalmente no superior. Como as coisas são apresentadas para os alunos, induz essa mentalidade materialista. Por exemplo, induzir a mentalidade de que a ciência vai resolver todos os problemas. Claro? Isso me faz lembrar do livro póstumo do Michael Schumacher, que foi o autor daquele livro O Negócio é Ser Pequeno, Small is Beautiful. Ficou muito famoso naquela época. E ele tem um livro póstumo chamado Good Work, Bom Trabalho, ou Trabalho Bom, enfim. E nesse livro ele faz a seguinte constatação. Na época dele, havia mais cientistas do que a soma de todos os cientistas que haviam, digamos, até 10 anos antes da época dele. Não é? Quer dizer, cada vez uma quantidade de cientistas aumenta enormemente, ultrapassando a soma de todos os cientistas que havia, digamos, até 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Aí ele pergunta assim, o que é que fazem os cientistas? Eles resolvem problemas. Aí ele pergunta, are we running out of problems? Será que os problemas estão acabando? Ele diz, não, cada vez temos mais problemas, principalmente problemas de sobrevivência. Imagina isso aí, sei lá quantas dezenas de anos que ele escreveu esse livro. Imagine hoje os problemas de sobrevivência, certo? E aí ele diz assim, espera um pouco, então alguma coisa andou errado na ciência. Ela devia estar resolvendo problemas e ela está criando muito mais problemas do que resolve. Claro. Então ele acha que a ciência não caminhou no sentido correto. E eu acho que a educação não caminhou no sentido correto, porque ela induz uma mentalidade que não corresponde à realidade. Os professores, por exemplo, eu gostaria de saber quantos professores de ensino médio ensinam a teoria da evolução, como deveriam ensinar, a teoria da evolução de Darwin, como se fosse uma mera teoria com muitos problemas. Muitos problemas. Por exemplo, aquelas árvores de ascendência ou descendência, existem várias, não é uma só. Existem várias teorias diferentes, não é? Como de uma certa espécie apareceu uma outra. E todas elas são furadas, são os elos perdidos. Quer dizer, é uma teoria furada. Mas isso não é apresentado para os alunos. Ela é apresentada como se fosse uma verdade. Claro. É apresentado como se fosse uma verdade que os relâmpagos aparecem por causa de diferença de potencial elétrico, diferença de voltagem entre as nuvens, uma nuvem e a Terra. Isso é errado. A distância é muito grande e não dá para soltar uma faísca. Precisa uma certa proximidade para soltar a faísca. Isso não se conta. Os cientistas sabem disso. Ele tem umas teorias como é que isso ocorre, mas não se tem certeza. Eles ensinam que o coração é uma bomba. Essa é uma bomba de explicação. Por quê? Porque o sangue é um líquido muito viscoso, muito mais do que a água. A maior parte dos vasos são capilares. Acho que até tem a dificuldade dos glóbulos vermelhos passarem por alguns desses vasos capilares. E são milhares de quilômetros de vasos em cada ser humano. Imaginou a bomba, o poder, a potência que deveria ter essa bomba para bombar o sangue através de todo o corpo? Não tem pé nem cabeça, claro. Não se sabe por que o sangue circula. No entanto, o que se aprende na escola é que o coração, talvez vocês achavam também que o coração bombeia, não é? Houve um biólogo que fez a seguinte imagem. É a mesma coisa que
se a gente tivesse uma bomba em Nova York, bombando a água até São Francisco, no outro lado, no Pacífico, e ainda irrigando os campos no meio do caminho. Imagine o tamanho que devia ter essa bomba. Não é? Nada disso se ensina ou não se apresenta dessa maneira para induzir nos alunos uma crença na ciência materialista, achando que a ciência vai saber tudo. Eu vou contar para vocês uma coisa que a ciência nunca vai saber. Surprise! Será que há alguma coisa que nunca vai saber? Isso na matemática existe, mas eu vou citar na física. Para a gente observar uma partícula atômica, é necessário a gente irradiar alguma energia dela, retirar a energia dela. Sem isso não dá para a gente examinar essa partícula. Só que o mínimo de energia, o mínimo quanta de energia que a gente insere numa partícula ou extrai da partícula, muda totalmente o estado da partícula. Portanto, jamais vai se saber o que são as partículas atômicas. É impossível observar no estado natural. Se observa num acelerador de partículas, só que não é mais aquela, né? É outra partícula, ela foi acelerada, mudou totalmente o estado. Então a gente não... É interessante isso. A gente, na minha concepção, nunca vai se saber o que é a matéria no nível atômico. Porque tem que mudar a matéria para observar a matéria no nível atômico. Então não é mais aquela. Né? Isso nada é ensinado no ensino básico e nem no ensino superior, a não ser que seja um curso de física, aí eles estudam essas coisas. Certo? Mas, em geral, num curso de engenharia, etc., eles nem tratam dessas coisas. Então, as pessoas ficam com essa ideia de que vai ser possível conhecer tudo no mundo. Não vai. A ciência tem suas limitações muito grandes. Certo? E paradoxos que não acabam mais, como, por exemplo, a energia escura e a matéria escura. A energia escura é porque, misteriosamente, o universo está se expandindo, segundo as teorias que se fazem baseadas nas observações, as galáxias estão se afastando aceleradamente uma das outras, quando elas deviam estar diminuindo a velocidade porque elas se atraem, então devia diminuir. Só que elas estão se acelerando, né? Uma se afastando mais das outras. E não se sabe por quê. Então se acha que, eu já não me lembro mais, acho que é 75% do universo seria energia escura e 25% é matéria, 20% seria matéria escura. Eu posso ter trocado os dois, agora não me lembro. A matéria escura é o seguinte: as galáxias giram com uma tal velocidade que as estrelas delas, as nebulosas delas, etc., deveriam desgarrar, e não desgarram. Alguma coisa atrai, e pelos cálculos da massa, etc., está faltando coisa para atrair. Então se acha que é uma matéria escura que seria responsável por mais 20%. Ou o contrário. O importante é que 95%, pelas teorias de hoje, não se sabe o que é no universo. Então vocês veem as incógnitas que existem, não é? No entanto, nada disso é ensinado. Então, uma das primeiras coisas que se deveria ensinar é colocar a realidade como ela é. Quando é uma teoria, como de Darwin, por exemplo, tinha que mostrar, ela não explica a origem da vida. A vida já tem que existir para haver seleção natural, senão não dá o que selecionar, certo? Então ela não explica a origem da vida. Segunda coisa, ela não explica uma porção de coisas, por exemplo, a nossa fala. Não existe uma teoria razoável para o aparecimento da fala por seleção natural. A troco de quê? Os animais não têm, estão muito bem por aí, por que nós tínhamos que desenvolver fala, certo? E o nosso pensar, etc. Então, essas coisas eu acho que deveriam ser ensinadas para que os jovens saiam da escola com um pensamento mais flexível e sem crenças, certo?
uma das crenças fundamentais que se faz nas escolas, não é? É a crença na ciência materialista. Claro, e eu espero que nas escolas Waldorf isso não seja feito. Claro. Bom, mas enfim, então isso é uma das coisas essenciais. Eu acho que seria necessário fazer uma educação bem diferente nesse sentido. Agora, educar para quê? Educar para quê? Sabe para que se educa? Quando bem educam? Matemática e linguística. É a única coisa que é cultivada bem nas escolas, deveria ser cultivada bem na escola, e é o que é cultivado bem nas escolas particulares, que se consideram muito boas escolas. Vocês vão lá, é tudo pensamento lógico-matemático e mais linguístico, como disse muito bem o Howard Gardner, o inventor das inteligências múltiplas. E o próprio Howard Gardner diz, mas isso é o que é menos essencial para um sucesso profissional. O que é essencial para um sucesso profissional é aquilo que o Daniel Goleman chamou de inteligência emocional, que o Gardner chamou de inteligência interpessoal. Existe inteligência interpessoal, isto é, como lidar com as pessoas, e a intrapessoal é saber das próprias limitações, não é? Conhecer-se a si próprio. E eu acho que, hoje em dia, o valor que se deveria dar para uma pessoa é a sua produção. Produção do quê? Em primeiro lugar, produção social. Eu acho que isso é o mais importante e é o que mais está faltando. Em segundo lugar, produção artística. Em terceiro lugar, produção intelectual. E em quarto lugar, que eu tinha colocado? Bom, habilidades físicas, agora não me lembro. Eu tenho 4 dessas, certo? Quatro dessas habilidades que as pessoas deveriam ter. Físicas, intelectuais, artísticas e sociais. Então, a primeira são as habilidades físicas. A segunda são as habilidades intelectuais, não é? Que eu também acho que são importantes, mas não são tão importantes quanto as habilidades artísticas. E as mais importantes são as sociais. E é isso que deveria ser desenvolvido nas escolas, sem desprezar as outras, não é? E eu quero deixar aqui uma mensagem. Eu tenho a impressão que na época do Steiner, quando ele criou a pedagogia Waldorf, tenho certeza, não havia tantos problemas sociais quanto nós temos hoje. Por exemplo, a miséria que nós temos no nosso país. É só andar no centro da cidade e vocês vão ver miséria aparente. E aí, as escolas Waldorf foram pouco preparadas para o desenvolvimento social, o desenvolvimento da sociabilidade. Existe essa preocupação, por exemplo, algumas escolas Waldorf no ensino médio obrigam os jovens a fazerem um estágio em alguma instituição, especialmente onde as pessoas, crianças, idosos, etc., sofrem, não é? Tem doenças, ou os idosos que precisam ser ajudados, etc. e tal. E é justamente tendo contato com o sofrimento é que é desenvolvida a sensibilidade social. Claro? E isso é muito pouco feito. Nas escolas Waldorf existe uma característica social que é a mesma classe começar no primeiro ano e até o fim do 12º. Isso produz uma coesão social muito grande, mas não é suficiente. Eu acho que os professores Waldorf deviam prestar muita atenção no desenvolvimento social. E como é que eles fazem isso? Por exemplo, as crianças e os jovens se ajudando umas aos outros. Se um é fraco em alguma coisa e um outro é forte, então vamos fazer esse que tem mais habilidade ajudar o outro, claro, para que haja esse desenvolvimento social. Claro? Porque o resto a escola Waldorf já está fazendo muito bem, cuidando muito bem da parte artística, coisa que as outras escolas em geral não fazem, e a parte intelectual na hora certa, claro.
o que é muito importante, principalmente no ensino médio. Então isso é muito, acho que é muito positivo na Escola Waldorf, mas eu preferia, eu acho que se deveria estudar maneiras de fazer maior desenvolvimento da parte social dos jovens, para que aí a gente possa, esses jovens possam, com sua sensibilidade, talvez mudar alguma coisa na sociedade. E isso já está ocorrendo em geral. Muitos jovens estão se tornando veganos. Por quê? Por dó dos animais. Isso não havia antes, né? Isso é uma novidade. Claro que havia gente que tinha assim, mas agora está espalhado. Eu tenho uma neta que é vegana por causa disso. Ela trabalhou muito com naquele projeto Fridays for Future, né? O movimento ecológico entre os jovens que foi introduzido pela Greta Thunberg. A minha terceira neta trabalhou muito nisso e se tornou vegana por dó dos animais. E minha esposa tem um sobrinho cuja namorada não usa vestidos novos, só compra coisa usada para reciclar. Olha a que ponto que chega essa preocupação e a sensibilidade com o mundo, não é? A Escola Waldorf tem que pôr o pé e ficar na frente, porque senão ela vai ficar atrás. Então, para haver uma mudança na sociedade, nós temos que começar mudando a educação. E foi isso que aconteceu com a pedagogia Waldorf, só que ela é bastante restrita, não é? Nós temos quase 300 escolas Waldorf aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Vejam quantas outras escolas por aí com desastres totais. Então, como é que nós temos que educar? Principalmente para a sociabilidade, sem desprezar o resto. Mas eu acho que isso devia ser a coisa mais importante. Goethe e Steiner como pioneiros da emergência, a crise do reducionismo. Um livro notável foi publicado em 2012 pelo eminente filósofo analítico Thomas Nagel, que nasceu em 1937. Mente e Cosmo, porque a concepção materialista neodarwinista da natureza é quase certamente falsa. Em tradução livre minha. Apesar do subtítulo bastante sensacionalista, o livro de Nagel não trata especificamente do darwinismo. É sobre algo ainda maior, todo o paradigma materialista e reducionista como tal. Então vocês veem que ele cita pessoas, filósofos, certo? Que no fundo estão indo em paralelo com Steiner. O argumento de Nagel é que o reducionismo materialista é fundamentalmente incapaz de explicar uma ampla gama de fenômenos cruciais, incluindo vida, consciência, razão humana, a aplicabilidade de leis do universo e valores morais. Por não ter uma explicação adequada da consciência e da razão, o paradigma prevalecente não pode nem mesmo começar a explicar como a ciência de qualquer tipo é possível. Além disso, a perspectiva de encontrar explicações reducionistas para todos esses fenômenos naturais fundamentais, pois assim que eles são fundamentais, é efetivamente nula, isto é, a perspectiva de encontrar explicações reducionistas para todos os fenômenos naturais é nula, praticamente. Essa acusação pungente do Nagel gerou uma tempestade de controvérsias e críticas do estamento filosófico e científico, mas nenhuma refutação persuasiva, o que torna a intervenção de Nagel duplamente chocante. Na verdade, a fraqueza e a incoerência das respostas apenas confirmam que a crítica de Nagel é bem fundada.
Consideremos brevemente apenas os 2 primeiros itens dessa declaração da falência intelectual, vida e consciência. Primeiro, a vida. Nagel dedica pouco espaço a esse problema, porque não há nenhum argumento real sobre isso, o que é a vida. Não é? O paradigma prevalente raramente tenta responder essa pergunta, e quando o faz, o processo é puramente, às vezes descontroladamente, especulativo, como no caso, por exemplo, da panspermia dirigida de Francis Crick, que foi o descobridor do DNA. Né? A explicação mais frequentemente invocada é o acaso cego. As coisas vão se combinando por acaso, e aí a seleção natural trata de selecionar os que ficaram melhores. O que não tem nem pé nem cabeça, porque imaginem uma cabra tendo mutações até chegar numa girafa. Imaginem. Se só o pescoço aumentar, ela cai. As patas dianteiras das girafas são imensas. São tão grandes que ela não consegue beber água, abaixando o pescoço. Ela tem que abrir as patas ou se ajoelhar para poder beber água. Quer dizer, o pescoço da girafa é curto, perto das pernas dela, das patas dela. Compreende, não é? Então, existe um artigo maravilhoso sobre isso, se chama The Giraffe's Short Neck, o pescoço curto da girafa, do Holdredge. Craig Holdredge, ele esteve aqui dando palestras. Ele é um biólogo fantástico. Depois ele fala, em segundo lugar, a consciência. Os próprios reducionistas referem a isso como um problema difícil. Pode-se chamar isso de defeito congênito, visto que data do momento em que a ciência moderna nasceu. Quer dizer, na hora que a ciência moderna nasceu o problema. O que é a consciência? O dualismo cartesiano não só falha em resolver o problema mente e corpo, ele criou o problema intencionalmente para que pudesse seguir o determinismo materialista sem problema. Olha como é o enfoque dele. É um enfoque muito original e bem no nosso estilo antroposófico.